Estou hoje à conversa com o Sr. Padre Ricardo Cardoso, ele que é do Presbitério Évorense, é natural de Évora e já há 6 anos que vive e estuda em Roma. Sr. Padre Ricardo Cardoso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aproveitamos a sua passagem agora aqui por Évora, pelo tempo da Páscoa, por estas férias também. E somos todos surpreendidos e também surge aqui neste contexto a nossa conversa. Vale também pelo seu testemunho, também era sair uma boa conversa, mas neste contexto do falecimento, da partida para a casa do pai do Papa Francisco, e estando em Roma, nestes últimos 6 anos, viveu metade do pontificado, sim, 12 anos de pontificado do Papa Francisco, apanhou os últimos 6 anos do Papa Francisco, ele que faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos. Este Papa, o Sr. Padre Ricardo já era sacerdote, mas certamente que o marca na sua caminhada sacerdotal e nesta formação que está a fazer em Roma. A morte do Papa Francisco não é um acontecimento que nos deixe indiferentes. A nós, que somos católicos, ao mundo, e basta ver aquilo que são as reações que estão a surgir por todos os ângulos desta órbita terrestre, mas também é importante ter em conta que a marca que ele deixa é interpretada de forma diferente por cada uma das pessoas. No meu caso, como sacerdote, obviamente, e pela realidade do que somos, marca-me com algumas temáticas que se calhar porventura poderiam ou poderão passar despercebidas a alguns. A mim tocam-me de uma forma mais próxima. Em primeiro lugar, pela simplicidade de vida. E eu acho que aí quase todos ou todos seremos unânimes. Ou seja, é alguém que surge e que demonstra uma extrema simplicidade, uma extrema simplicidade no trato e também na forma de se apresentar. Com isto não estou a dizer que os seus predecessores fossem muito diferentes, porque nós vimos que Bento XVI não é o que muitas vezes se diz dele, e o mesmo diremos dos papas anteriores, João Paulo II, Paulo VI, quer dizer, foram homens de uma grande envergadura e homens de uma grande simplicidade. Mas a simplicidade do Papa Francisco tem ali um pouco daquilo que é a sua dimensão latino-americana, portanto, despojada de uma série de conteúdos, de pormenores, que são muito próprios dos países, sobretudo europeus e até do hemisfério norte. Para além disso, aquilo que me chama a atenção no Papa Francisco é também a sobriedade. E é certo que a sobriedade parece ligada à simplicidade, mas há uma outra sobriedade que a mim me chama a atenção, que era a sobriedade na liturgia. Ou seja, nós, quando víamos o Papa Francisco a celebrar, era um homem extremamente sério, um homem que se via que estava compenetrado naquilo que estava a fazer, a viver intensamente, e não era de grande show, de grande efusismo. Ou seja, é um homem que se centra no essencial. E a mim isso toca-me particularmente, porque via que era um homem que estava focado no momento em que rezava, no momento em que celebrava, estava focado naquilo que é o essencial da nossa fé, que é o voltar-se para Deus e viver aquele momento de intimidade com Deus. Isto do ponto de vista do que ele me toca na vida de sacerdote. Já para não falar do exemplo que ele é de sacerdote, não é? Também do seu percurso, porque também não foi um percurso fácil, foi um percurso feito com uma certa aridez, e nessa aridez foi um homem que perseverou, que soube colocar a sua confiança em Deus, que soube ultrapassar os obstáculos, não a partir de si mesmo, mas numa confiança total com Deus, e eu acho que realmente identifica-se muito naquilo que nós, os sacerdotes, ouvimos no dia da nossa ordenação, que é conformar a vida e configurar a vida com a cruz do Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer, a configurar a nossa vida com a cruz do Senhor, e ele fala até ao final. Basta ver a penitência que ele teve até aos últimos dias, e não renunciou a essa mesma cruz, que é extraordinário. Mas também, para além disso, acho que foi um homem de uma grande coragem. Por isso apresento aqui três ideias que me tocam, que de um lado
a simplicidade, do outro lado a sobriedade, que parecem unidas, mas no concreto daquilo que é a sua vida de oração, e por último a coragem. E a coragem de fazer algumas reformas, algumas compreendidas, outras não compreendidas, mas isso fará sempre parte de qualquer pessoa que tomará decisões. A coragem de ir aos sítios que ninguém queria, e a coragem de enfrentar um mundo que cada vez mais se silencia diante da injustiça. E estes três focos da coragem, a mim, parecem-me bastante importantes, porque efetivamente a Igreja é uma realidade dinâmica, conduzida por Deus, mas que necessita, porque assistida por Deus, de continuamente se reformar, de se adequar, de ter respostas para aquilo que são os seus tempos, e o Papa Francisco procurou isso mesmo. E depois também as demais coragens de ter a capacidade de tocar pontos difíceis, de tocar realidades difíceis, de ir àquelas realidades problemáticas e por fim, obviamente, de ter a coragem de enfrentar um mundo que, sobretudo nos últimos anos, foi abalado com uma pandemia, onde todos diziam que isto ia ficar tudo bem e afinal não ficou. E um tempo posterior que mete uma guerra e que mete uma escalada que nós não sabemos onde irá parar, porque temos governantes que possivelmente não estarão a avaliar as consequências dos seus atos. E como tal, a meu ver, este é um homem de grande coragem. Ainda nessa coragem, chama a atenção para um momento muito importante da vida do Papa Francisco, que ninguém fala, que é a sua ida ao Iraque. Ele escreve no livro da sua autobiografia, ele faz uma referência. A ida ao Iraque, eu já estava em Roma, já estava há algum tempo, a ida ao Iraque nas vésperas, não se sabia se o Papa conseguiria ir ao Iraque. E quando falo de vésperas, é vésperas próximas, de horas. Não se sabia se conseguia ir ao Iraque, porque tudo iria depender das condições de segurança que lhe eram garantidas, nomeadamente pelos Estados Unidos da América. Sabemos, inclusive, na sua autobiografia, que ele revela que houve tentativas de assassinato, ou seja, estavam projetados esses assassinatos. Mas, independentemente dele meter a vida em risco, que já é um sinal de coragem, foi a coragem de ele ir a um dos sítios onde ninguém queria ir, que tinha sido completamente destabilizado pelas potências mundiais, e ele vai para sarar as feridas de um povo esse que nunca se tinha unido nem na sua própria religião dominante. Ou seja, há lá muitos cristãos, nomeadamente católicos, mas a maioria é muçulmana. E foi com o Papa Francisco que se sentaram à mesma mesa, que se sentaram junto uns aos outros, sunitas, xiitas e todas aquelas vertentes do Islão e também daquelas religiões zoroástricas que existem no Iraque. E há bem pouco tempo, numa reportagem que deu na estação televisiva pública de Itália, e que não era para uma questão de igreja, era uma questão completamente laica, fizeram umas entrevistas e os muçulmanos referiam que um dos momentos importantes da vida e da reconciliação do seu país foi a presença do Papa Francisco. E eles não estavam a responder para cristãos, estavam a responder para jornalistas que iam, por acaso, tentar. E isto chama-nos a atenção quando nós começamos a ver que o barril de pólvora, que é o Médio Oriente, fazia parte do coração do Papa. E a prova disso é os cuidados que ele teve para a aproximação com o Islão, com o judaísmo, e a forma como ele também geriu toda esta dimensão de nos sentirmos e percebermos que somos uma humanidade. Uma humanidade que tem de se respeitar como tal e que não pode ter guerras fratricidas. E por isso são estes toques que a mim estas realidades que a mim me tocam muito. Exatamente. Foram 12 anos, mas muito profícuos de trabalho, com vários documentos muito marcantes, não é? O Sr. Padre está a estudar História, não é?
doutoramento em História da Igreja. Portanto, muito atento também, apesar de agora ser... mas estes documentos, assim que são lançados, começam a fazer parte da história da Igreja, não é? Portanto, destes todos os documentos, quais é que sublinha, qual é que o tocou mais, qual é que foi, para si, assim, também disruptivo, não é? Todos eles deixaram marcas, não é? Eu acho que depende da perspectiva, ou seja, numa perspectiva de diálogo com o mundo, há dois documentos que toda a gente refere, que é a Fratelli Tutti e a Laudato Si. E essa é uma aproximação à realidade do mundo, um mundo que poderá não ser católico, mas que consegue perceber nas intuições do Papa aquilo que é a perspectiva que a Igreja tem da sua doutrina social e, ao mesmo tempo, a perspectiva que a Igreja tem do mundo e o compromisso que nós temos com esse mesmo mundo. E por isso toca em dois aspectos. Por um lado, a fraternidade humana, aquilo que há pouco eu dizia, e, ao mesmo tempo, a preocupação da casa comum, do mundo, porque, efetivamente, nós estamos a assistir a um descrédito daquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, nós já perdemos a autoridade porque o ser humano está a destruir tudo o que tem à sua volta. Depois queixamos-nos de tanta coisa, das catástrofes naturais, das consequências disso, enfim. Depois há sempre tendências, uns a dizer uma coisa, outros dizem outras. A verdade é que não me parece a mim que a poluição, que outras realidades sejam coisas benéficas. Por isso, até são coisas evidentes aquilo que são as afirmações do Papa. Portanto, acho que o cuidado por aquilo que está à nossa volta e o cuidado por aqueles que são os nossos semelhantes é essencial. E não foge daquilo que é a palavra de Deus, ao contrário do que alguns querem fazer crer. Ou seja, o cuidado pelo mundo está implícito no Gênesis. Portanto, não é preciso avançar muitas páginas no Gênesis. Ou seja, o Senhor concedeu-nos o mundo para que nós o cuidássemos. Ponto final. E também é uma lógica que nem é preciso ser-se católico para se perceber que quem não cuidar do mundo sabe que estamos a autodestruir-nos. E a fraternidade, porque a gente sabe, através do bom samaritano, que não temos de olhar à realidade da religião da pessoa, da sua condição, dos seus ideais. Nós temos de olhar à pessoa em si. E esse olhar à pessoa, independentemente do que é que ele acredita, de quais são as suas ideologias, de quais são as suas opções, de quais são os seus critérios, nós temos primeiramente de olhar às pessoas. E isto faz-nos ir ao encontro de tantas pessoas e tanto sofrimento, porque estamos num mundo que fala-se só de bolsas de valores que estão a subir e a descer, mas há um mundo com fome, há um mundo com necessidades, né? E não é preciso irmos para fora do país, porque nós temos toda uma geração, ou várias gerações já, que podem nem ter casa em Portugal. Portanto, nem precisamos de ir longe. Exatamente. Ou então gente que está asfixiada e vive com modéstia para conseguir pagar o salário da casa. Portanto, esta questão da fraternidade obriga-nos também a ver como estamos a olhar o ser humano e a lógica e a espiral a que chegamos, que é de desestruturar a humanidade. Mais para dentro, ou seja, naquilo que são os documentos ad intra para a Igreja, penso que o Papa tentou ali dar uma visão positiva daquilo que é o matrimónio através da Amoris Laetitia. Creio que foi um homem que também tentou encontrar algumas soluções sobre a questão também das famílias, com a questão do processo abreviado das nulidades de casamento. Portanto, olhou para uma realidade que é preciso olhar. Porque toda a gente fala e a questão dos divorciados, dos não divorciados, mas depois ninguém encontra soluções. E já Bento XVI tentava encontrar essas soluções e nós temos de ter uma resposta. Independentemente que o que cada um possa dizer, há uma tentativa de encontrar uma resposta. Ponto. Depois, como cada um faz, isso é uma outra questão. Mas foram dadas várias possibilidades, porque toda a gente só fala de uma solução, mas há várias possibilidades. Portanto, até nos abriu um leque e poderemos dar uma solução para que as pessoas, efetivamente, possam fazer um caminho dentro da Igreja. E a imagem que o Papa dava de que a Igreja é um hospital-campanha, eu acho que é uma imagem que foi muito utilizada e se calhar demasiadamente gasta, mas não deixa de o ser. Ou seja, aqui curam-se, porque o Senhor veio para resgatar os que estão feridos, não é? Aqueles que precisam,
não vem para os que estão sarados, daqueles que já são os justos, Claro. se é que existem. Exato. Se é que existem. Mas, por fim, só dizer, também há um cuidado dele em fazer uma reflexão da Igreja de uma forma colegial, a que ele chama sinodalidade, mas que de alguma forma faz perceber que a Igreja é dinâmica e que a Igreja tem de se pensar de uma forma colegial, ou seja, nós temos de resolver as coisas falando as coisas uns com os outros, não de uma forma déspota, porque às vezes é fácil dar ordens, mas se calhar o ouvir é mais eficaz, porque as ordens podem-se obedecer, mas nem sempre se acredita nelas. E enquanto quando nós tomamos uma decisão em conjunto, envolvemos-nos todos num ideal ou numa decisão que é o resultado de uma reflexão mais amadurecida e mais profunda. Conviveu em Roma, sentiu em Roma estes desafios que o Papa foi, estas portas que ele foi abrindo, esta sinodalidade, foi sentindo essas mudanças? Claro que são coisas que levam o seu tempo, não é? Levam o seu tempo. Vamos a ver uma coisa. Os documentos papais e as figuras e os legados dos papas, nós só os iremos compreender muitos anos depois. Exatamente. Qualquer reflexão que se possa tirar, eu tenho visto alguns comentários, são importantes, estão contagiados do momento presente, mas poderão, às vezes, viver isso mesmo, ou seja, a paixão do momento. E a paixão do momento, quando nós vivemos só com um comentário apaixonado, podemos correr o risco de não olharmos ao resto. E aqui há uma certa racionalidade que é preciso também ter. Isto para dizer que é importante que agora ouçamos quem comenta e a alegria daquilo que foi este pontificado, mas os grandes contributos deste pontificado também os iremos, e se calhar vamos amadurecê-los melhor num futuro. Porque quando nós agora olhamos para o que foram outros pontificados, percebemos que o filão que os papas precedentes foram tomando foram importantíssimos nesta, naquela e na outra ocasião, e para mudar isto, aquilo ou outro. O Papa Francisco efetivamente fez algumas reformas, abriu algumas janelas, mas no fundo nós só iremos compreender de que modo é que tiveram os seus resultados e a amplitude desses resultados muito tempo depois. Porque a história é assim, a história ajuiza-se muito tempo depois. Exatamente. Este pontificado é marcado por duas palavras. Já tinha ouvido isto e também foi representado essas duas palavras em 2 anos santos, um extraordinário e este dos 25 anos, a misericórdia e a esperança. Não é? E também podemos assim classificar este pontificado, não é? Esta preocupação, como dizia, de acolher a todos, não é? Como ele cá repetiu em Portugal, e deixou aquele lema de todos, 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 é uma igreja aberta a todos, com as portas abertas, e uma igreja com esperança, não é? Peregrinos de esperança. O Papa Francisco é um homem que preocupa-se muito com a reconciliação com Deus. Eu aí, às vezes, distancio-me, porque cheguei a ouvir pessoas a dizer finalmente chegou a misericórdia à Igreja. Isso é um erro. Claro. Porque a misericórdia sempre fez parte. Nós vimos que ao longo de todos os séculos o que mais a Igreja fez foi usar de misericórdia na sua vida litúrgica, espiritual, ainda que tenha também cometido erros. Mas a questão é que esta misericórdia com o Papa Francisco, ele insistiu muito porque também quis desvincular-se também de uma tentativa, às vezes, puritanista que existia dentro da Igreja. E o puritanismo não é católico, atenção. O puritanismo até é resultado de influências exteriores da própria Igreja. E é curioso que o desvincular-nos de um certo puritanismo, de um certo farisaísmo sobre a realidade das pessoas, ajudou a que percebamos, não, afinal de contas todos nós gozamos da mesma condição e todos somos devedores de um amor incondicional de Deus. E todos somos sedentes desse amor e todos temos de o mendigar, basicamente. E por isso o seu lema que ele escolheu para o seu pontificado, e penso que já como bispo em Buenos Aires, tinha mesmo essa expressão, creio que de beda venerável,
olhando com misericórdia, elegeu, né? Escolheu. Exatamente. Então, esta escolha é feita, a escolha de cada um de nós diante de Deus, Deus escolhe-nos pela sua misericórdia, e isso faz-nos perceber que gozamos todos da mesma condição, e que o Senhor olha-nos com um amor incondicional, sem fazer acepção das pessoas, porque se todos somos filhos, um pai não faz acepção de filhos. E é importante, se calhar, para quem tem alguma dúvida sobre isso, ler a parábola do filho pródigo. Quem estiver a ouvir, se tiver dúvidas, pode ler a parábola do filho pródigo e rezá-la. E depois a esperança, porque a esperança é uma questão, uma realidade que é também de todos os tempos. Mas nos tempos que são os nossos, é muito necessária, porque se nós olharmos a vida do comum das pessoas, falta-lhes esperança. Falta muita esperança nas famílias, falta muita esperança nos locais de trabalho, na sociedade, e falta esperança diante daquilo que nós vamos vendo, que são os conflitos que vão surgindo, as incompatibilidades que este mundo vai tendo, e que nós sabemos que no passado acabaram sempre mal, e depois há a última esperança, que é Jesus Cristo. Porque as pessoas procuram uma esperança, muitas vezes uma esperança material, uma esperança apenas de conforto. E a esperança que os cristãos temos para apresentar é Jesus Cristo. Ou seja, quem abraçar verdadeiramente a cruz, e na cruz o próprio crucificado que ressuscita, o crucificado ressuscitado, né, que estamos no tempo pascal, é nessa medida que nós percebemos que ali está a nossa esperança, independentemente do que possa acontecer e da condição em que vivamos. Até pode ser na maior pobreza, mas na maior pobreza não estamos hipotecados da nossa relação com Deus e de nos sentirmos salvos neste mistério da cruz e nestas chagas pelas quais fomos salvos, assim diz a Sagrada Escritura. Agora uma pergunta que todos os jornalistas fazem a todas as pessoas. E agora, não é? A perspectiva que o Papa virá, que o Papa será escolhido, todos desejam que seja uma continuidade, não é? Uma pessoa com... E o Padre Ricardo, sendo sacerdote, estando também em Roma, sendo um historiador da história da Igreja, que visão é que tem? Agora, será como sempre. Será como sempre, porque para um homem de fé, para alguém que acredita, será Deus a conduzir a sua Igreja. E, portanto, virá alguém que será para o seu tempo. Tal como João Paulo II foi importante no seu tempo, Bento XVI com a sua reflexão foi importante no seu tempo, Papa Francisco foi importantíssimo também no seu tempo, em que todos eles deram uma resposta, melhor, refletiram e deram respostas em função das novas abordagens, das novas questões, de assuntos que era necessário encontrar soluções. Tal como eles deram as soluções e as respostas para o seu tempo, e foram homens providenciais para esse mesmo tempo, a meu ver, como cristão, como católico, como homem de fé, sei que Deus dará para o novo tempo que surge um homem, segundo o seu coração, que irá guiar a Igreja nesta capacidade que deverá ter de discernir o tempo em que estamos e dar-lhe respostas. Até porque Francisco vem numa continuidade ininterrupta. Há muitos que querem dizer, não, cortou-se aqui ou cortou-se ali. Não, nós percebemos que não se cortou. Só poderá dizer isso quem apenas está focado em 12 anos. Mas quando nós percebemos um Francisco que tem uma estima por um Bento XVI e pela sua reflexão, quando nós percebemos que um Bento XVI tinha uma estima por João Paulo II, quando nós percebemos que João Paulo II escolhe um nome em função de um João Paulo I, quando o João Paulo I escolhe um nome por causa do Papa João XXIII ou do Paulo VI, ou seja, nós estamos diante de homens que superam na sua grandeza a pequenez com que nós avaliamos os momentos. E nós andamos a avaliar os momentos com muita pequenez, com muita precisão, quando isto são questões de longue durée, ou seja, são questões latas, porque eles são homens grandes demais para a pequenez dos nossos comentários. E são homens que têm um filão, que continuam sem se combinarem, porque cada um é do seu tempo, sem se combinarem
permanecem num filão, permanecem a conduzir a Igreja, mas com as respostas adequadas que a Igreja sempre teve de arranjar, sempre teve de encontrar, sempre teve de providenciar para o seu tempo. E até digo que houve tempos da história da Igreja bem mais com maiores convulsões, e que também nesses tempos os Papas tiveram de encontrar respostas e soluções para aquilo que era o tempo que lhes tocava. Ora, neste tempo que nos toca, tivemos um Papa Francisco que nos ajudou imenso, e agora acreditamos que o Espírito Santo guiará o colégio cardinalício para no conclave escolher aquele que Deus inspirar, que será segundo o coração de Deus. Como historiador, o que tenho a dizer é que todas estas questões são também o resultado da história que a Igreja vai vivendo em cada momento. E por isso as respostas que a Igreja encontra para si mesma são, no fundo, as respostas para os seus tempos. Portanto, quer de uma perspectiva de quem estuda, como há pouco perguntava, quer de uma perspectiva de quem crê, estou com uma plena tranquilidade e até com imensa confiança, porque a Igreja é de Jesus Cristo, não é de nenhum de nós. E qualquer um dos Papas demonstrou isso, demonstrou que o foco era Ele. O que importa agora é continuar a conduzir e a caminhar nesta Igreja, abraçando o mundo com Cristo, amando o mundo como Cristo amou e fazendo parte desta redenção que Cristo já operou no alto da cruz. Padre Ricardo, muito obrigado pela sua partilha também. E até uma próxima oportunidade, certamente voltaremos a falar. Muito obrigado. Ficaremos então agora a acompanhar estes tempos de luto pelo Papa e do conclave. Exatamente. Bem-aja. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Voltamos a marcar encontro numa próxima conversa de Ser Igreja. Até lá, se Deus quiser.